Olá pessoal, está começando mais um Mundo UFG e vamos conhecer hoje um pouco sobre o aplicativo Mamãe Pingo, que reúne informações científicas para ajudar os pais a cuidarem dos filhos na primeira infância. Então fique com a gente porque o Mundo UFG já está no ar. Que bom ter vocês aqui comigo mais um dia. Sejam muito bem-vindos ao Mundo UFG. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos Black Power, que estão amarrados em coque, e eu uso barba. E eu sempre faço a minha autodescrição e também a descrição de todas as pessoas que participam aqui do programa para tornar a programação mais acessível ao nosso público cego e de baixa visão. Além da acessibilidade em Libras para o nosso público surdo, inclusive o intérprete de Libras é o Diogo Marques. Ele é integrante do Labitave e se descreve como um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos escuros, e ele usa barba cerrada. E eu quero te lembrar também de participar com a gente por meio do nosso WhatsApp, mandando sua sugestão, porque o número aqui, é só você digitar, é facinho, 629-9181-1406. Você pode também começar a seguir a gente por meio do nosso Instagram, @TVUFG, e ficar por dentro de toda a nossa programação e das novidades que a gente posta por lá. Muito bem, e agora eu já vou caminhando aqui para o nosso outro lado do estúdio, porque já está aqui comigo a professora da Faculdade de Odontologia da UFG, Luciane Costa, que é uma das criadoras do aplicativo Mamãe Pingo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer todo nosso recebê-la aqui. E a professora Luciane, pessoal, ela se descreve como uma mulher de pele clara, com cabelos castanhos, com mechas grisalhas, e hoje está sem óculos, mas usa óculos, né, professora? Sim, isso mesmo. Muito bem. Para a gente, então, entender e também ter essa facilidade, né, de cuidar dos filhos. Eu não tenho filho ainda, mas quem é papai e mamãe sabe que existem dores e as delícias de ser papai, de ser mamãe. O aplicativo vem justamente para poder contribuir com essa criação? Isso. O aplicativo Mamãe Pingo, ele vem com a ideia de ser uma companhia, fazer parte da rede de apoio daquela mãe, daquele pai, daquela família, para filtrar informações confiáveis e a mãe não precisar gastar tanto tempo dando um Google ou às vezes em redes sociais, que são boas para divertir, mas nem sempre para informar com qualidade. E ele é um aplicativo bem interativo? Ele é bem interativo, nós fizemos alguns protótipos, depois levamos para mães de crianças de 0 a 5 anos testarem, elas deram muitas sugestões, nós conseguimos implementar várias delas, então a ideia é que não seja difícil usar o aplicativo para as pessoas que têm essa familiaridade com o mundo digital. E como que surgiu a ideia de criar esse aplicativo? Foi justamente da própria experiência, foi de perceber que existe esse conflito de informações, porque muitas vezes o que aparece é gente para dar palpite na criação, né, professora? Isso é verdade. E eu não sou mais mãe de primeira infância, já fui há alguns anos, meus filhos hoje têm 27, 25 anos. Mas já naquela época em que não tínhamos nem celular, muito menos uma internet tão rápida assim, nós tínhamos esses palpites, mas eles ficavam muito centrados na família, uns palpites ajudavam e outros pressionavam bastante as mães na medida que eu, por exemplo, me sentia, nossa, parece que tudo que eu faço está errado, não é suficiente. E hoje isso está muito pior, isso alcançou uma proporção fenomenal mesmo, pensando naquela mãe, naquele cuidado solitário, na maioria das vezes com a sua criança recém-nascida, nos primeiros meses de vida. E todo mundo, eu sei que quer ajudar, mas isso não é assim que sempre chega, porque cada um tem uma experiência de mãe, cada um tem uma experiência de vó, de tio, ou conhece o vizinho. Então aí é que começam os problemas. As comparações entre crianças, até entre irmãos. Isso é muito ruim, porque cada criança é única, cada mãe é única, cada núcleo familiar é único. Então,
muitas vezes você vê, já deve ter visto para outros assuntos também, 10 dicas infalíveis para... Sempre. E para cuidar do seu filho e ele nunca mais chorar, ou ele dormir a noite toda. E é sempre baseado num achismo, né, professora? Isso, não existe isso. Então, a Mamãe Pingo traz a ciência. Falou, mamãe, o que a ciência já mostrou? A ciência não mostrou tudo, não esgotou conhecimento ainda, nós temos muita clareza disso, mas nós temos muito boa informação que não chega ao público em geral. Fica muito fechado nos muros da universidade. Então, a gente quer trazer essa ciência mais alcançável, mais simples, do modo de fazer uma pergunta na hora e responder, ou seja, a mãe nem sempre vai gastar mais de 5 minutos numa ferramenta, vai poder ter tempo de qualidade com seu filho. Mas tudo isso para chegar nesse modelo foi um trabalho assim que começou uma sementinha lá atrás na universidade mesmo. Dia 9, inclusive, eu ganhei mais uma sobrinha. E aí eu estava conversando com meu irmão, ele falando que durante um curso que faz, né, para papai e mamãe de primeira viagem, ensina a colocar uma fraldinha para dar aquele primeiro banho e tudo mais, mas que ao longo dos dias vai se tornando muito mais fácil do que as próprias teorias desses cursos ensinam. Não é que eles não sejam importantes, né, professora? Mas é que, às vezes, na prática, tem aquele jeitinho também que a mãe, que o pai acaba tendo com esse filho, o jeitinho mesmo de cuidar, o jeitinho próprio. Isso também faz muita diferença, né, no dia a dia. Com certeza, sabe, Cássio? A Mamãe Pingo fala que a melhor conhecedora do filho é a mãe, que é quem passa mais tempo, mas o pai que assumiu o seu papel de pai, que compartilha, também conhece o filho, né? Então, desde o começo, você começa a observar as reações do bebê, como que ele gosta mais, a água, qual posição no banho, citando o seu exemplo, qual posição de dormir. Então, muitas vezes não há o certo a fazer, mas você pode adotar esses princípios que são ditos e trazer para a sua realidade. Bom, na minha realidade, o que pode funcionar? Né? Ah, a melhor hora do banho é à noite antes de dormir. Eu falo, nossa, mas eu já estou tão cansada à noite, não consigo ter o prazer com a criança no banho, ela também. Então, será que a gente pode antecipar? Por exemplo, dando um mais exemplo, cedo. Mais cedo um pouco, não é? Então, é bem interessante essa possibilidade do conhecimento, que é importante, um conhecimento confiável, chegar ao alcance para essa mãe decidir junto com a rede de apoio, se for o pai, que não é rede de apoio, né, é outro cuidador também, enfim. Tem a mesma responsabilidade, o mesmo peso, né, professora? Olha, nós temos até material sobre isso no aplicativo. A importância do pai facilitando o desenvolvimento da criança, porque tem a função paterna, independente de gênero. Tem aquela pessoa que é mais do cuidar no dia a dia, dessas necessidades básicas, já tem aquela pessoa, outra cuidadora, que é de vamos fazer desafios aqui, né, e aventuras, brincadeiras mais arrojadas. Sim. Então, é importante, e o pai, ou a figura paterna, ela traz esse alívio maior para a mãe não se sentir tão pressionada, tão julgada, tão sozinha mesmo, não assumir toda a culpa, né? Tem um jargão que eu não gosto de dizer, que ele é muito falado, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Não precisa ser assim, sabe? Então, isso acaba cristalizando na mente da gestante já, e até das mulheres, né? Antes de ficar grávida, planejando ou não, nossa, nem quero ser mãe, porque toda mulher mãe é culpada. Não precisa ser assim. E muitas vezes essa culpa, ela surge justamente porque a sociedade não se preocupa em apontar o dedo para a mãe, né? Mas a cabeça da gente, ela funciona de uma maneira que, se a gente repete uma mentira 10 vezes, essa mentira acaba se tornando verdade. E é nesse ponto que é perigoso falar que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Porque a gente entende que a vida de uma mãe, que principalmente aquelas mães que têm carreira tripla, né? Sim. É mãe, é dona de casa, trabalha fora, a responsabilidade aumenta e vem um monte de preocupações realmente. Mas pode se tornar mais fácil. Pelo menos é essa a proposta, então, do Mamãe Pingo. Essa é a proposta. Nós reescrevemos esse jargão para nasce uma mãe, nascem inúmeras oportunidades de aprendizado para toda uma comunidade. É uma troca, né?
Então, nós temos que estar dispostos. Nessa observação do dia a dia da criança, você vai se observando também, até conhecendo até você mesmo, mais um pouco. Né? E pode, então, aprender a lidar esses aprendizados do dia a dia, essas novidades, esses desafios, e entendendo que a sua receita de bolo é só sua. Né? É claro que há questões ou há pontos que nós devemos evitar a qualquer custo, por exemplo, violência com a criança, não é? Mas não sou eu que vou julgar uma mãe que um dia, exausta, cuidando do seu filho, né, trabalhou o dia inteiro, chega, é a hora que a criança também está cansada, está com fome, faz uma birra e a mãe já pensa, aquela panela de pressão já estoura e, né, e escapa um grito aqui. Então, a gente não quer que a mãe se sinta culpada nesses momentos, mas que se sinta acolhida, sabendo que isso pode sim acontecer. Mas o que é que nós podemos fazer então para melhorar? Para quem que ela pode pedir ajuda? Sabe? Se está pesado, tem que pedir ajuda, né? Não ter vergonha de pedir ajuda. Muitas vezes a mãe tem naquele pensamento, naquela cultura, né? Eu tenho que dar conta sozinha, eu que sou a mãe. Não, de forma alguma. Eu vejo às vezes minha mãe relatando assim que dava um castigo e aí olhava e falava, ixi, pesei a mão aqui. E ficava se sentindo culpada, mas também não podia retroceder naquele castigo, porque senão poderia gerar ali uma falta de obediência numa próxima ocasião, né? Sim. Então, a mãe vive esse dilema o tempo inteiro. Na prática, o que essa mãe, esse pai que procurar o aplicativo vai encontrar? A senhora que é da área da odontologia, vai ter um pouquinho desses cuidados com os dentes, com a saúde bucal? É interessante, Cássio, porque eu nasci, né, entre aspas, aqui na profissão, na área da odontologia, me especializei em odontopediatria, então trabalhei com crianças e famílias por 30 anos, praticamente. Outros especialistas do time Mamãe Pingo, que são da área da pediatria médica e da psicologia também, têm experiência de 20 a 30 anos também com crianças. Então, o que eu via lá, e por que surgiu isso, é que a mãe não conseguia escovar os dentes de uma criança, por exemplo, porque a criança não deixava. E a mãe, naquela questão, eu acho que eu vou traumatizar o meu filho se eu forçar a escovar os dentes, por exemplo, né? E aparecia a cárie dentária em crianças de 1 ano e meio, de 2, que tinham que ir para sedação e para anestesia geral para tratar os dentes, porque a dor de dente dói forte, né? Claro, impacta a qualidade de vida daquela família, a criança não dorme, a mãe perde o trabalho, vai atrás de profissional e nem todos os profissionais atendem. Então eu vi, meu Deus, como que eu posso ajudar essa família mais do que ensinar a escovar dente e falar que não pode comer açúcar com frequência? Onde que está o problema? E o problema está em saber até onde cuidar ou não. Então, aí eu fui aperfeiçoando meu conhecimento nessa parte de desenvolvimento da criança como um todo, na primeira infância. E por isso que no aplicativo hoje, a menor quantidade de conteúdo que você encontra é de odontologia. Tem muito conteúdo de psicologia, muito conteúdo de pediatria, parte de vacinas, do desenvolvimento das habilidades da criança, tanto de movimento, que nós chamamos de motoras, habilidades socioemocionais, que nós não sabemos, né, que a criança já tem uma emoção, habilidades também intelectuais, cognitivo. Então, além de a mamãe, papai, outro cuidador, poder acompanhar esse desenvolvimento da criança, que tem como se fossem bandeirinhas, né, ou linhas de chegada, que é tarefinhas que a criança teria que cumprir. Com 2 meses, a criança tem que saber fazer isso, isso e isso. Como que você pode estimular que ela faça? De uma forma simples, com objetos que você tem em casa, nem precisando comprar brinquedo caro, sabe? Vai encontrar isso no aplicativo também. Vai encontrar um chat que conversa com uma inteligência artificial que foi preparada por nós, especialistas da Mamãe Pingo. Então, ela vai ter um risco quase nulo, quase zero de trazer uma resposta inadequada, e a mãe pode perguntar o que quiser. Como faço para o meu bebê dormir mais à noite? Ele vai saber qual que é a idade do bebê e vai propor alguma informação, isso 7 dias por semana, 24 horas
por dia, né? Ou seja, é um chatbot. A pessoa vai lá, digita uma pergunta e ela já vai ter a resposta de pronto, porque as informações para aquela inteligência artificial já foram munidas com todos esses artigos científicos, com todo esse estudo científico que existe por trás. Professora, a gente já está caminhando para o final da nossa entrevista. A senhora quer fazer alguma consideração final? Eu quero deixar aqui claro o reconhecimento da Mamãe Pingo sobre o trabalho que as mães, os pais e a rede de apoio têm feito em prol das suas crianças. E quero que vocês possam contar conosco em te ajudar também a tornar essa criação de filho menos difícil. Não vou falar que é fácil, mas menos difícil com essas informações confiáveis. Contem conosco. Professora Luciane, muito obrigado. Pessoal que está aí em casa, está aí com a informação então. É só ir no seu celular, na loja de aplicativo, digitar Mamãe Pingo. Vocês vão achar facilmente, tem lá um pinguim, né? Pinguim azul. Vai ser bem fácil de vocês encontrarem. Faça o cadastro, então, e tenha todo esse suporte para você criar seu filho aí na primeira infância. Professora Luciane Costa, professora da Faculdade de Odontologia da UFG, que junto com outros profissionais também desenvolveram esse aplicativo para você. Muito bem, e agora a gente vai para outro assunto, né? Já vou caminhando aqui para esse lado, porque a gente já caminha para a nossa agenda de eventos, serviços da universidade, trazendo muita informação para vocês. Hoje quem chega mais uma vez para contar tudo aqui para a gente é o João Camargos, que já está aqui no nosso estúdio. Seja muito bem-vindo, obrigado. Boa tarde, boa tarde pessoal que está nos acompanhando a TV UFG aí de casa. Eu sou o João Camargos, sou um homem jovem de pele clara, tenho cabelos castanhos longos e uso um bigode. Hoje, Cássio, eu trago 2 dicas. A primeira é para você que é também da área da comunicação, assim como nós, e depois uma outra dica que é uma oportunidade assim, essencial para ajudar as pessoas que estão precisando. Muito bacana. Então, começando, a gente vai falando do evento que é da Faculdade de Comunicação da UFG, que abriu um edital para o preenchimento das vagas remanescentes do curso de Educação para Informação. As inscrições ficam abertas até o dia 14 de junho e possuem uma taxa de inscrição de R$ 40. Caso você tenha se interessado, acesse o Instagram CeliFiqueUFG e fique por dentro de todos esses detalhes e não perder essa oportunidade. Cássio. Muito bacana, bem facinho, né? O pessoal já está com o endereço, só digitar lá que vai encontrar. Isso aí, Cássio, bem facinho, uma oportunidade para você adquirir mais conteúdo de forma bem simples aqui na UFG. E o que mais a gente tem para hoje, João? Então, Cássio, para hoje, agora eu trago, já fechando a agenda de hoje, uma divulgação da campanha de arrecadação para ajudar o Rio Grande do Sul. Para você que está na cidade de Goiás ou vai estar passando por lá nos próximos dias, o Campus Goiás da UFG está com um ponto de coleta de doações que serão enviadas para o Rio Grande do Sul. Os itens que estão sendo arrecadados são garrafas de água de 1 litro, roupas, alimentos não perecíveis e também itens de higiene pessoal. O ponto de coleta fica na sala de coordenação administrativa do Campus Goiás, na Avenida Bom Pastor, no setor Areião, lá na cidade de Goiás, Cássio. Importante que quem for mandar roupas, calçados, mande aquelas roupas que estão em perfeito estado de uso, né, João? A gente sabe que muitas pessoas também já estão ajudando, mas é muito importante nesse momento porque são várias famílias realmente devastadas por conta dessa chuva que não para de cair lá no Rio Grande do Sul, né? Com certeza, Cássio. O ponto que você tocou das roupas é muito importante porque tem muita gente achando que é um descarte. E não é um descarte. As roupas têm que estar em bom uso, não são aqueles sapatos velhos, aquelas calças rasgadas que a gente tem ainda não jogou fora. São roupas e sapatos, o que for, que vão ser usados para ajudar pessoas que estão passando por uma situação terrível que muitos de nós, a gente não consegue nem imaginar. Então a gente tem que ter essa consciência. João, muito obrigado, muito bom ter você aqui mais uma vez e eu te espero. Obrigadão, Cássio. Nos próximos dias. Vou ficando por aqui mesmo, a gente se vê ainda essa semana, Cássio. Tá certo, combinado tchau. Então, até mais. Pessoal, eu vou ficando por aqui também, mas eu te espero amanhã ao meio-dia em ponto. Muito obrigado por ficar aqui junto com a gente. Não saia daí porque daqui a pouquinho começa o Conexões, combinado? Beijo, gente, até mais, tchau.